Estamos. Júnior. Vamos fazer o silêncio ao máximo. Está bem sensível os microfones, tá? Saldanha, lembra que esse tocamento. Tá bom. Vamos lá? Atenção, vou entrar com o Saldanha. Olá, bom dia. A gente começa mais um webinário da Geduca. Vamos falar agora sobre transição municipal. Então, cerca de 70, até um pouquinho mais de prefeituras do Brasil todo tiveram novos prefeitos agora eleitos nessa eleição. E para falar sobre essa transição exatamente na área de educação, a gente convidou aqui para falar com a gente a Cleusa Repulha, ex-presidente da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Manuelina Martins, que é vice-presidente da Undime atualmente e é secretária de Educação lá do município de Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. E o Carlos Eduardo Sanches, que também é ex-presidente da Undime. Queria agradecer a presença de vocês. Lembrando que a gente está fazendo essa conversa em parceria da Geduca com o Conviva Educação. E vamos começar agora a conversa, né? Eu queria perguntar para vocês, inicialmente, para a gente começar esse papo. A gente está num momento de crise econômica, tem essa transição, vários prefeitos novos assumindo. Os desafios são enormes ainda, principalmente na gestão municipal. A parte da educação que é de responsabilidade da gestão municipal, como creches, educação infantil, ainda tem um desafio muito grande. Salários de professores que pesa muito forte para os prefeitos. Queria saber qual que em que ambiente que os secretários municipais assumem agora e quais serão os principais desafios. Começar com a Cleusa, a gente segue essa ordem aqui. Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente conversar com os colegas jornalistas justamente para entender esse mundo da educação e poder colaborar. O cenário é muito preocupante para a educação municipal, principalmente no que diz respeito às vagas para a educação infantil. A gente ainda tem aí uma série de crianças esperando em lista de espera para creche e para pré-escola também, e isso requer financiamento. E em momentos de crise e com tudo que está por vir, em restrição orçamentária, desde o Ministério da Educação até as prefeituras, só faz com que essa nova gestão tenha aí uma preocupação maior, em como dar conta de tudo isso, principalmente de quem fez muita promessa sem fazer conta. Vai ter muita promessa não cumprida aí? O que vocês acham? Bom dia, Paulo. Eu acredito que realmente é preocupante, Eu hoje estou na Secretaria de Educação de um município e é bastante preocupante pensar que em 2017 os novos dirigentes municipais de educação assumem aí as secretarias com tanta demanda reprimida ainda e sem recursos. Porque nós temos um plano municipal de educação aí com 20 metas a serem cumpridas e a educação infantil, que é a incumbência principal ali dos municípios, ainda tem uma demanda grande, que não só de infraestrutura para cumprir aí essas vagas, mas também com pessoal. Bom dia, privilégio Bom de dia, estar participando, Saldanha. Nós vivemos uma crise profunda realmente no país, mas também na educação, por quê? Ontem foi divulgado um relatório do Plano Nacional de Educação e o que causa estranheza é focar na divulgação do relatório que os municípios não cumpriram a sua parte. Mas o Plano Nacional de Educação estabelece responsabilidades aos 13 entes federados. E por que talvez as 600 mil crianças de 4 a 5 anos que deveriam estar hoje dentro da escola não estão? Porque a crise no Brasil, do ponto de vista do financiamento da educação, ela é muito perversa. Hoje, o ente federado que mais arrecada é a União, de cada R$100 arrecadados, R$57 ficam para o governo federal, R$25 são divididos entre os 26 estados e o Distrito Federal, e só R$18 são divididos em 5.569 prefeituras. Então,
quem mais arrecada, a União hoje, é quem menos investe em educação. Porque de tudo que é investido em educação básica pública, a União coloca só 18%. E as prefeituras que menos arrecadam, hoje fazem o maior investimento. Colocam 42% de todo o volume de recurso público na educação básica. Então é um descompasso, é um desequilíbrio profundo. E isso se agrava neste momento em virtude da crise econômica que afeta a receita dos estados, dos municípios, mas se nós não enfrentarmos esse problema, como Manuelina e Cleusa estavam falando agora, há um cenário muito difícil, um cenário, infelizmente, de descumprimento do Plano Nacional de Educação. Por quê? Temos muitos problemas a enfrentar, inclusive gestão, temos sim, mas sem omelete, você não faz omelete sem quebrar ovo. Você não faz educação com qualidade sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu já vou voltar a falar muito de financiamento, queria dar um espacinho atrás para falar exatamente, a gente está no processo agora, os prefeitos já, enfim, todos já sabem, os prefeitos, nem todos os municípios já definiram quem serão os secretários municipais, mas como costuma ocorrer, quando começa, ou em geral, essa transição nos municípios, principalmente pensando no Brasil como um todo, e não só nas capitais em que a cidade em geral tem, as cidades têm uma estrutura melhor, como costuma acontecer e como deveria acontecer? Não sei se vocês conseguem fazer essa avaliação. Agora eu vou começar a fazer ao contrário com você, Carlos. A gente está vendo no Brasil, neste momento, as mais variadas formas de definir quem serão as pessoas que estarão à frente da Secretaria de Educação. Em muitos lugares há uma sensibilidade por conta dos prefeitos eleitos em ouvir o conjunto dos profissionais de educação, ouvir a comunidade local, isso é importante. Entretanto, algumas iniciativas, como a gente viu agora no município de Londrina, no Paraná, é algo no mínimo absurdo. Por quê? Ao você estabelecer um processo de seleção para definir um profissional que estará à frente da Secretaria de Educação, você poderá ter a definição de um paraquedista, sem nenhuma ligação, sem nenhum entendimento, sem nenhuma compreensão, sem nenhuma leitura e inserção na realidade local. E por trás disso, esta política do accountability, da responsabilização, ela é perversa. E vai acabar se traduzindo num grande fracasso. Aparentemente parece uma boa, mas... Parece uma boa, mas vocês vão ver daqui a algum tempo que vai ser um grande fracasso. Então, e com isso a gente não quer dizer, tem que vir o presidente do sindicato para ser o secretário de Educação, o professor, o diretor da escola. Não é tão simples. Realmente o gestor, o prefeito precisa analisar, pensar, mas é preciso definir uma pessoa e um profissional que tem entendimento do conjunto da demanda deste direito que se chama educação. Educação não é serviço. Tapar um buraco na rua é um serviço. Consertar uma ponte é um serviço. Educação não é serviço. Educação é direito. Então tem que ter a compreensão desse direito. Mas tem que ter também a compreensão sobre legislação, sobre financiamento, sobre gestão. É um conjunto de expectativas que esse profissional precisa reunir. Reforçando um pouquinho a fala do Carlos Eduardo, do que você colocou, no que deveria ser, né? Nós, da área da educação, a gente defende que seja alguém vinculado à educação justamente para esse cumprimento desse direito. E hoje, o dirigente municipal de educação, ele precisa de ter um perfil polivalente. Exato. Ele precisa de ser gestor, ele precisa de entender de financiamento, ele precisa de entender de todas as áreas que envolvem a educação, que ao final o objetivo maior é fazer com que os alunos aprendam, né, tenham seu desenvolvimento e aprendizagem com qualidade. Essa transição, na verdade, começa já na escolha, né? Assim, principalmente para quem, o jornalista que está acompanhando, a escolha é importante para... Eu acho que vai até além, né, Saldanha? Quando o futuro prefeito faz um programa de governo, geralmente ele chama especialistas da área que estão de acordo com a ideologia ou com o partido para construir esse programa de governo. E aí você tem um alinhamento do que é que será. A população não escolhe só por escolher. Ela olha o programa de governo, ela quer saber o que vai estar garantido e, principalmente, tão importante quanto o prefeito, qual é a equipe que ele vai colocar. Né? Então, a gente... eu até dou exemplo, né? Depois de prefeito e presidente da Câmara, um cargo muito
muito estratégico é o secretário de Educação, por conta das verbas, por conta do número de funcionários, por conta do número de escolas. Então, a Secretaria de Educação se transformou num espaço político importante. Então, usar esse espaço político para garantir o direito é fundamental, mas a gente vê de tudo. Tem município que está fazendo transição de forma madura, republicana, democrática, e tem município pegando documentos, jogando em praça pública e tocando fogo. Isso já aconteceu? Vocês lembram de histórias de transições complicadas, assim? Muitas. Não é pouco, é muito. Quais? A Cleusa era presidente da Undime 4 anos atrás, quando os novos secretários, um pouquinho menos de 4 anos, quando os novos secretários tomaram posse, e eu tive a oportunidade de ir em 22 estados nos eventos das Undimes. E o que eu mais ouvi foi, eu recebi, isso no início lá de 2003, eu recebi uma prefeitura sem nenhum documento e as gavetas vazias, os computadores apagados, sem combustível, sem nenhum dado, como, por exemplo, a Cleusa vai relatar uma coisa que nós vamos falar de... Um boicote, praticamente. Não é normal que aconteça, ela vai relatar. Como também eu já vi um caso no município de que no dia 30 de dezembro colocaram areia no carburador de todos os veículos. Tá brincando. Aí no dia 2 de janeiro todo mundo chegou para trabalhar e o partido estourou todos os motores. Isso é um crime. Isso é um crime. E aí, na linha da transição republicana, que a gente acabou de ouvir aqui, é preciso estabelecer, e lá dentro do Conviva, depois a gente vai falar do Conviva, tem lá toda essa previsão de como organizar a transição, mas também das responsabilidades, quem vai ser o gestor da educação. É preciso, de uma vez por todas, pensar que é o direito do estudante que tem que ser assegurado, independente de você usar a camisa azul, a Cleusa laranja, ela rosa, eu mais escura, independente das paixões políticas, é o direito do aluno que tem que ser assegurado. Isso transcende qualquer outra expectativa. Mas isso não ocorre na prática, tem esse tipo de situação? Tem. Eu mesma, quando assumi em 2009, não sabia quantas escolas tinham na minha cidade. Eu tive que entrar no site do INEP. Não tinha um memorial com... A transição foi uma folha de papel. E você está falando da Finlândia do Brasil. E nós estamos falando de um município grande, né? Região metropolitana do estado mais rico da federação. Então, por que a gente hoje se dedica tão fortemente, né, junto com o Conviva, ao memorial de gestão? Independente de governo, a rede vai continuar, os alunos vão ter aula dia 1º. A nossa preocupação é como é que a gente garante esse direito e principalmente, né, Saldanha, a democracia é isso, alternância de poder. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas a democracia é isso. Né, o poder do eleitor decidir que programa de governo ele quer para a sua cidade. Explica, Cleusa, o que é o memorial de gestão que você está comentando? Então, o memorial de gestão é um espaço fundamental para o gestor que está garantir o registro de tudo que ele fez, das coisas que ele conseguiu avançar e das coisas que ainda estão por fazer. Eu fui secretária durante 14 anos, ninguém consegue resolver todos os problemas, nem em uma gestão, nem em 2 gestões, porque quando você termina a reforma na última escola, a primeira está precisando de pintura de novo. Né? Então é um processo muito rico e um ciclo de trabalho. O que está no memorial de gestão? Todos os contratos em vigência. Outro exemplo, muitos municípios assumem com contratos de merenda, quando o secretário vai pedir laranja ou vai pedir arroz, não tem mais, porque o contrato já acabou, tudo que podia ser pedido já foi. E aí? As pessoas assumem 1º de janeiro e 1º de fevereiro tem que ter aula e tem que ter merenda. Quem passa precisa dizer, e o Conviva tem lá um espaço, em que situação estão os contratos, se tem que fazer licitação, se não tem, quem chega precisa saber, e quem sai precisa ter a segurança de que deixou tudo registrado. Agora, esses gastos, existe uma plataforma, existe alguma forma de a sociedade, o jornalista em específico, acompanhar e ter também esse acompanhamento de quanto se gastou, quanto pode gastar em transporte, em merenda, em professor? Como que isso, em nível nacional, pode ser acessado? Fica uma recomendação aos jornalistas que nos assistem, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Conviva, que acessem o www.convivaeducacal.org.br. O Conviva é uma ferramenta criada por um conjunto de institutos e fundações e pela Undime
para levar informação, para levar formação e para levar ferramentas para fazer a gestão da educação no dia a dia. E aí, acessando, você pode ingressar como visitante. Lá você vai ter um conjunto de conteúdos que tratam sobre como organizar um memorial de gestão, não só agora na reta final, mas durante toda a gestão. E no Conviva você vai conhecer também como funciona, por exemplo, a questão das receitas de educação. Como chega, quando chega, em que pode ser aplicado e como se presta conta desse recurso. Mas, a partir do Conviva, você também tem acesso, por exemplo, ao portal do FNDE, onde você sabe quanto que cada município está recebendo de qual recurso, de transporte, de alimentação, cada escola, o PDDE, é possível consultar. Fica a recomendação, podem procurar até no Google, né, transferências do FNDE para municípios, e aí vocês vão poder ver município a município, mês a mês, o que é transferido. Então, tem tudo lá e o Conviva orienta, explica, é uma forma de você conhecer com maior profundidade o processo de gestão da educação e também de você buscar essas informações. Mas aí depende muito dos municípios, da transparência dos municípios, saindo do Conviva, indo para o município, depende muito da transparência dos municípios, de saber ele consegue? Está disponível. É pública. Pública, É uma informação pública, sem contar com o portal da transparência. Né? Que toda prefeitura tem que ter. Tem que fazer também a prestação de conta no CIOP, né? Tem que estar lá relacionar todos os gastos com todas as secretarias, e isso é público. É só acessar. Procurar no Google, transferência de recursos do FNDE para os municípios, a gente vai achar. Tem programa a programa. Inclusive você vai ver, município tal em determinado estado, quando foi depositado um recurso de reforma ou construção de uma escola. O dia que foi depositado, o Saldanha, valor, a conta do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Isso do dinheiro federal que chega para o município. mesmo. Mas e dos recursos municipais que são gastos na educação? Aí vem um reforço a mais a você, jornalista que nos acompanha, a ingressar no Convive e conhecer um pouquinho mais sobre essa lógica, essa prática e como funciona cada recurso. Alguns municípios têm a prática de publicizar com rapidez a execução dos seus recursos próprios. Outros demoram tanto, outros não publicam, e às vezes a gente... Outros nunca publicaram. Tem tudo isso aí. Mas o que é federal, como a Cleusa e a Manuelina falaram, já é automático. Tá? Já é automático. Agora, é possível também fazer um histórico levantamento do que aconteceu nos últimos anos, saber, e aí você pode acessar também através do FNDE. Você tem no portal do FNDE, do lado direito da página, programas. Em programas você vai em CIOP. Em CIOP você vai ver relatórios municipais. Você pode ver uma série de indicadores de educação, gasto, aplicação do fundo de remuneração, como tem também o anexo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que sai estratificada a aplicação de tudo que é 25. E o Fundeb está dentro dos 25. Tem tudo lá, dá para ver município a município. Legal. Agora, eu vi que no Convívio tem aquela coisa da agenda dos 100 primeiros dias, né? Isso. E eu queria pegar esse gancho para, enfim, o jornalista que está acompanhando ali uma gestão municipal. Quanto tempo demora para um secretário que chegou na gestão tomar pé e também começar a iniciar um projeto que esteja de acordo com o programa daquele prefeito? Quanto tempo o jornalista pode chegar lá e falar, secretário, agora está na hora de você prestar contas aqui? Então, de novo eu vou destacar a importância da transição, porque se o prefeito eleito já decide quem é a sua equipe, ele já pode conversar com quem está no governo e tomar pé de tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente leva um tempo que não é pouco para entender todo esse processo. E pela minha experiência, né, e pelas mudanças de governo, nós vamos ter muitos secretários novos na gestão, o que torna tudo isso um pouco mais complicado. Né? Você entender a 8666, que é a lei das licitações, quer dizer, o que eu posso fazer, o que eu não posso, que dinheiro eu tenho em caixa. E esse dinheiro, o que é que eu posso fazer com ele? Então, essa agenda dos 100 primeiros dias, a Undime já tem desde 2008 e foi aprimorando. E o Conviva tornou isso um par e passo, quase que é só o gestor entrar lá e ele vai saber. Para o jornalista é importante cobrar. Prefeito, quem será o seu secretário? Ele é da área? Ele conhece? Ele conhece as verbas? Na educação? Vocês têm feito a transição? Porque nós também, nessas viagens aí que a gente está fazendo para ajudar os municípios a fazer
um memorial de gestão, já tem gente que tentou falar com o prefeito eleito, o prefeito eleito e sua equipe disse, não quero. Passa 1, 2 semanas de quem está lá na gestão, vai ligar para quem estava. Olha, onde é a chave de não sei o quê, porque é difícil, é complexo e é grande, então... O prefeito falou, não estou no meu plantão ainda, só começa em janeiro. E reforçando a questão da importância desse registro, é justamente para não ter essa ruptura. Né? Porque o secretário novo já chega ali, né, cai de paraquedas dentro de uma secretaria com um recurso próprio, né, de 25% do recurso do município e todas as verbas muito carimbadas. Né? O Fundeb, muito específico, 60%, até 60%, com magistério, 40% com outras atividades, transporte escolar, ou servidores administrativos. O recurso de merenda que só chega no mês de março, as aulas começam em fevereiro, né? O primeiro repasse ele vem em março. Então, tudo isso é difícil de entender. Se o secretário já participa do período de transição e já acha isso registrado, ele vai ter bem mais facilidade de conseguir iniciar os trabalhos. Sim. Né? Calendário escolar, lotação de professores. E não basta ter ali o registro também da quantidade de veículos. De repente, uma prefeitura ali tem 30 veículos de transporte escolar, né? numa frota própria. Mas esses 30 veículos, o secretário não sabe que não está andando. Alguém colocou areia lá, né? Ou aconteceu o que o Carlos disse. Né? Ele pode ter 30 veículos, mas acabado. Então ele tem que organizar toda essa frota para iniciar um transporte escolar. E tem todas essas ferramentas, né, Maria? Todas. E ali no memorial pensou em tudo. Tem todas essas dimensões, né, que demanda ali o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. E também, Saldanha, é importante, até no sentido de orientar também você, jornalista, que uma transição adequada ela tem 2 aspectos importantes. Primeiro, para quem está saindo, se você organiza, faz os registros, disponibiliza as informações, você está contribuindo para que tudo continue funcionando adequadamente na rede municipal. Não vai ter transtorno para começar o ano letivo de 2017. Isso é um ganho importante para a rede. Mas é um ganho também para o cidadão, para a cidadã, que vai sair da gestão. Por exemplo, no começo do ano que vem chega um questionamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e aí? Você não está mais na gestão, você não tem acesso a documentos. Se tudo foi registrado no memorial de gestão, é um ganho para você e para a sua equipe que deixaram a gestão e que você pode disponibilizar isso publicamente até, se quiser. No mínimo vai levar a cópia para sua casa. Esse memorial de gestão, ele é uma ferramenta do Conviva. É uma ferramenta do Conviva. O Ministério da Educação não tem algo parecido que coloque, que possa fazer um acompanhamento pelo lado dele? Houve no passado já muitas orientações. Foi feito um memorial de gestão, mas escrito, não né, com esse um detalhamento. Entendi. Era muito mais um relatório, e é isso que eu acho que é importante, né? O memorial de gestão não foi inventado agora. Não. Desde 2008, um time trabalha e o Conviva, além de aprimorar, ele consegue compartilhar mais informações, né? Porque você tem como anexar contrato, anexar relatório, e aí o jornalista que quer acompanhar, peça o memorial de gestão para quem está saindo, até para poder cobrar quem está chegando do que é que está sendo feito. E o memorial, ele não é importante também só para quem está saindo. Para quem está chegando. Porque tem secretários, ele fica... tem secretários que vão permanecer. Pois é. Então, se ele fez um memorial, se ele tem ali um registro, é um diagnóstico que ele tem da Secretaria de Educação. É um legado que ele tem. Então, a partir disso, ele vai poder repensar também as ações para melhorar. Né? Porque a gente sempre pode fazer melhor. Então, tendo ali o raio-x, tendo o diagnóstico, tendo isso já registrado, você vai dar sequência nas políticas. E o jornalista tem acesso aos memoriais de todos os municípios no Conviva? O Conviva, ele é de cada município. Então, os conteúdos são abertos e você, jornalista, vai entrar lá, vai acessar e vai poder conhecer tudo sobre gestão da educação, inclusive em cada área, como organiza a gestão da alimentação, do transporte, a pedagógica, a administrativa, tudo. E existem essas ferramentas de gestão que você também vai poder acessar. Entretanto, quando o município de Costa Rica preenche lá
a sua ferramenta do controle de receitas e despesas, e todo mês coloca lá, arrecadei tanto de Fundeb, tanto na conta dos 25, tanto transporte, alimentação, gastei tanto. Esta é uma informação de Costa Rica, que São Bernardo não vai ver, é só Costa Rica que vê, e nenhum outro município do Brasil vai ver. Entendi. Mas o jornalista pode pedir? Ele pode pedir e ter acesso. No Brasil não existe a lei da fotocópia, existe a lei do acesso à informação. Toda informação é pública. Eu estou aqui em São Paulo agora com vocês, mas eu quero ir lá numa determinada cidade e quero pedir uma informação. Sim. A lei me garante o direito de acessar essa informação, e é evidente que o jornalista pode pedir. O que o Conviva faz é facilitar a organização da gestão e dando segurança e apontando caminhos de como ter uma prática de gestão mais eficaz, mais eficiente. E sempre focando na aprendizagem dos alunos. Qual é a nossa ideia? O Conviva ajuda na gestão, e aí o gestor e a sua equipe pode focar na aprendizagem das crianças. Porque senão não faz sentido tudo isso. Né, Saldanha? O que a gente quer? Que as crianças aprendam mais e melhor. E para isso, o secretário e a sua equipe precisa que a gestão corra de forma tranquila. Porque é o que a Manuelina falou. Hoje, para assumir uma secretaria, precisa entender de logística, de merenda, de transporte, de almoxerifado, de contabilidade, de direito, de uma série de coisas. E você não tem nenhuma universidade que forme gestor. Quer dizer, muita coisa ou a gente aprende errando, ou alguém nos ajuda a entender esse processo, que não é fácil. Né? Eu digo que uma das coisas mais difíceis nessa vida é ser governo. Seja ele qual for, direita, esquerda, centro, é administrar um montante, é quase uma outra prefeitura, e que tem que promover a aprendizagem, que é um direito das crianças. Agora, continuando essa coisa de prestação de contas, em janeiro os prefeitos assumem, os secretários esperamos nós que também, né? Certo. E qual que é o primeiro momento de prestação de contas, seja em tribunal de contas, seja para o MEC? Que foi realizado pelo prefeito anterior agora em 2016. E aí, mas tem alguma coisa dentro da legislação que... Tem merenda. Quando que é? Todos os recursos... Mais ou menos, assim. Todos os recursos federais, os programas, eles são... mensalmente você precisa prestar contas e lançar informações num sistema lá do governo federal, do Ministério da Educação, do SIGPC. E aí você vai ter o período de fechamento das contas de 2016 pelo setor de contabilidade e prestação de contas também no Tribunal de Contas. Para além disso, no caso específico, como a Manuelina e a Cleusa falaram, da educação, nós temos ainda dois fatores adicionais, que são: o Conselho do Fundeb ainda vai analisar a execução dos recursos do transporte escolar, e o Conselho de Alimentação Escolar também vai analisar ali nos dois primeiros. O Conselho do Fundeb é só uma coisa, o Conselho do Fundeb também é municipal? É municipal. Cada município tem o seu Conselho Fundeb, que fiscaliza o Fundeb do seu município. E o Conselho de Alimentação vai analisar o que foi realizado no ano anterior de alimentação e também... Isso já é janeiro e fevereiro. É já. Quem chega já tem. E se venceu o mandato dos conselheiros, se tem suplente, nomear gente nova. Por isso que nessa agenda... Mas funciona? Esse Conselho do Fundeb funciona? Tem que funcionar. Mas ele tem que funcionar, eu sei, mas eles funcionam? Na maioria dos municípios, assim? Que funcionam muito bem. Acompanham realmente, né, Manuelina? Com o Fundeb já houve um avanço, Isso mesmo. principalmente da exigência legal, né, de ser paritário e ter mais a participação da sociedade, e proibindo também o dirigente municipal de ser o presidente, que isso foi um grande avanço. Sim, né? Mas ainda tem uma presença da gestão muito forte nos conselhos, né? Nos municípios menores, principalmente. Tem um equilíbrio, porque tem a participação de pais, de alunos, tem participação de alunos, né? Participação de professores. Então, tem os segmentos definidos na legislação. E o presidente não pode ser do órgão governamental. Então, isso contribui. Agora, né, nós não podemos ser ingênuos, né, Saldanha, de achar que o que acontece fora não acontece dentro de uma secretaria. Na política externa, pressão política, pressão de vereador, isso acontece. E a ideia do controle social é justamente... Dá um exemplo, Cleusa, que tipo de pressão que os secretários estão... De vereadores? De vereadores, essa pressão externa política. Por exemplo, vamos tirar esse professor que está lotado nessa escola, vamos colocar naquela. Essa professora não quer dar mais aula, vamos arrumar um lugar para ela numa biblioteca e tal. E aí começa um X número de vaga para cada vereador, por exemplo, em creche.
Quando o município tem um princípio de lista pública. Que tem que ser esse o princípio. É esse. Sim. Tem que ser esse o princípio. Então, esse controle social ajuda o gestor, o bom gestor, a ter independência e autonomia. Né? Porque ele vai dizer assim, não, neste município a lista é pública, segundo critérios socioeconômicos, transparente. Tal. Transparência. O conselho é o olho da sociedade na gestão pública. Ele tem que ser compreendido dessa forma. E, de novo, a gente sempre faz os alertas, as indicações. Tudo isso que a gente está falando tem no Conviva. Então, acessando o Conviva, você vai ver uma série de áreas onde você tem conteúdos. Por exemplo, tem uma área que é a gestão democrática. E aí, a secretaria pode, inclusive, fazer um diagnóstico se a gestão é ou não é democrática. E por quê? Porque orienta como estrutura o conselho, que o conselho precisa funcionar, quais são os prazos que tem que fazer. Está tudo lá no Conviva para o jornalista poder ter uma informação. Se abre a folha de pagamento, por exemplo, nominal. Tem que abrir. Isso é muito importante. Pedir a lista nominal de quem está recebendo pelo Fundeb. E saber se esses professores estão em efetivo exercício ou não. Porque tem muita gente lá, aliás, o que mais pedem é funcionário para a Secretaria. O município tem esse controle, ou seja, se o jornalista pedir, o município tem aquilo lá, ele não pode falar, ah, não, isso a gente não tem essa diferenciação. Tem que ter. Tem que ter. E assim, muitas vezes a gente acaba focando, o dinheiro, ele saiu da conta e foi para o bolso do gestor. A corrupção não é só essa. Sim. Porque essa, inclusive, é difícil de acontecer. Essa é a mais difícil, né? Mas a corrupção também é quando você vai lá e cede pressão política e tira a professora da sala de aula, como eu estava falando, e põe lá, está recebendo salário e não está trabalhando. Aí você tem um número maior de pessoas. Ele lá para a Câmara. Cede para a Câmara. Só que o dinheiro para pagar salário não só é para pagar mais ou para pagar menos pessoas. E aí, se você tira alguém da sala de aula, você tem que contratar outro, todo mundo vai ganhar menos. Esse é um grande problema que existe no Brasil. Sim. Agora, começar aqui pela Cleusa, nos congressos da Undime sempre tem aqueles quiosques da FNDE e de várias representações, e me chama muita atenção quando eu fui cobrir esses congressos, que a fila na FNDE é enorme. Gigante. E aí eu conversando ali com os dirigentes do interior, muitos têm às vezes dificuldades de entender como as secretarias de conseguir fazer os preenchimentos corretos para receber os dinheiros do governo federal. E até nesses encontros, quando teve a oportunidade de representantes do MEC lá, muita gente sempre comentava, olha, tem tantos milhões parados aqui porque as secretarias não finalizaram o procedimento básico ali e burocrático para... O que é? É muito burocrático? Onde que está? Para quem a gente cobra? É o MEC? São as prefeituras? É burocrático? É FNDE? Primeiro, esse é o papel da Undime e até... Você acompanhou, a fila não termina. Né? São feitos 900, 1.000 atendimentos de merenda, de par, de construção, de tudo. Quem que a gente tem que cobrar? Os dois lados. Né? Os dois lados, porque o par também tem dificuldades que às vezes municípios não têm infraestrutura técnica. O par é o plano de ação articulada. É a forma como o município se relaciona com o governo federal. E a Undime tem muito esse papel, tanto as seccionais quanto a nacional. Esses secretários dificilmente conseguem ir a Brasília para resolver os problemas. Né? Então você tem um espaço em que essas pessoas podem vir. Agora, o Ministério e o secretário precisam se entender. Quer dizer, o que ele está pedindo, eu tenho ou eu não tenho? Se eu não tenho, o que é que eu tenho que fazer para conseguir esse recurso? E, por outro lado, o par, como agora está aberto para diagnóstico, também o Ministério tem que dizer o que vai sair desse diagnóstico. O que o Ministério vai poder viabilizar de assistência? Isso, o que vai chegar lá na ponta? Essa é a preocupação. Então, essa relação, Saldanha, é sempre muito difícil entre governo federal e municípios. O papel da Undime é justamente esse, né? Ajudar. E no Conviva, a gente coloca e fez videoconferência do par, do atual momento do par, faz videoconferência sobre o censo escolar, que é outro dado fundamental. O novo secretário, a nova gestão que entra, precisa ter os números. Claro. Que tamanho é essa rede, quantas escolas eu tenho, quantos professores eu tenho. Vai depender desses números o recurso que ele vai receber também, Isso mesmo. Se alguém não preencher esse ano o censo certo, o ano que vem o impacto é desastroso. Né, nas contas públicas e no dia a dia. Porque todas as políticas públicas, ela é vinculada São baseadas, ao número de alunos do ano anterior. Sim.
Então, mais um dado importante para o secretário registrar para o novo que vem. Sim. Na sua experiência como secretária, Manuelina, você tem como exemplificar alguma dificuldade que o recurso estava lá, o recurso federal para algum tipo de atividade, e alguma burocracia que te dificultou trazer esse dinheiro? Olha, várias. Principalmente de obras, né? Recurso de obras é uma dificuldade tremenda que os secretários enfrentam. Primeiro, a burocracia mesmo ali do sistema. Sim. Acho que nesses últimos tempos avançou, tá? O CIMEC, ele avançou bastante, porque dentro do CIMEC está ali o PAR e também as obras, né? Eu cito o exemplo aí do Proinfância, que foi uma grande demanda, não só minha, né, como secretária, mas de muitos secretários municipais de educação que estão enfrentando ainda. Tá? Eu posso citar o exemplo de Costa Rica, que está com uma obra de Proinfância com uma média de 40% de construção parada. A empresa simplesmente abandonou, porque é uma metodologia que o governo federal chama de metodologia inovadora. As empresas não deram conta, né, de construir, abandonaram as obras. Então, Costa Rica está lá com a obra deteriorando o material, inclusive fazendo uma vistoria agora dessa semana, para saber o que é agora que o município vai poder fazer. Se vai derrubar todas essas paredes que estão lá prontas, se vai retomar com material de cimento tradicional, porque tem dificuldade de adquirir essa metodologia inovadora. Então, essa é uma demanda que os municípios estão enfrentando e enfrentarão aí em 2017 ainda. Né? A questão de recursos, de aquisição de material, também os municípios têm dificuldade, porque o FNDE trabalhava com ata de registro de preços, que já está com tempo, esse ano de 2016 não foram renovadas essas atas. Então, tem recurso, todas as atas não foram renovadas? Não foram. Então, está lá com recurso na que não conta. Estão querendo aceitar nos estados. Eu tenho recurso de brinquedos do ano passado, de 2015, que foi reprogramado, está lá em 2016 inteiro, e não tem ata de registro de preço. Então, os municípios têm essa dificuldade de fazer essa aquisição. E também, Saldanha, uma coisa importante, a Manuelina estava explicando, outro dia tinha uma matéria muito interessante, tantas mil Proinfâncias liberados, tantos em construção, só isso foi concluído. E vem aquela carapuça gigante na cabeça do secretário de Educação. O recurso não é do município, o recurso é federal. E Costa Rica foi lá, já tocou 40% da obra. Demora a chegar o recurso. A construtora não aguenta mais, não tem respaldo financeiro, a construtora vai embora. Quem é o problema? Do município. Então também é preciso dar de César, dar de César o que é de César. Isso é importante explicar isso. É que assim, a população não quer saber de quem quer o... E a obra ela quer a creche, o prefeito prometeu, ela quer o serviço, né? Ela quer o serviço e é o direito da população reclamar esse direito dela, né? Mas é importante saber que esta demanda da construção, no caso específico dos Proinfâncias, ultrapassa a capacidade dos municípios. Hoje, se o prefeito tomar a decisão, olha, eu quero continuar, volte aqui, a empresa vai pedir um aditamento no contrato. No mínimo, um reequilíbrio de preço. Aí o Tribunal de Contas da União, com toda a razão, já vai ficar com o olho e uma lupa gigante em cima desse contrato. Agora, a prefeitura pode pegar um recurso seu e botar lá? Não, porque é um convênio federal. E aí precisa entender um pouquinho de legislação, de Constituição. Para não cair no Tribunal de Contas, no Ministério Público. E às vezes as pessoas acham que é só uma decisão, por exemplo, não ter mais as atas de registro, e até no Conviva a gente tem lá os marcos legais, como é que faz compra pública, tudo isso para ajudar. Um dos maiores gargalos são as licitações. Né? Município pequeno compra pouco e aí ninguém vai lá vender para ele. E se não tem ata vai ficar muito caro para ele. E vai ficar muito caro. E ele não vai conseguir. Ou as exigências que às vezes o governo federal faz, seguro para ônibus.
Ninguém quer fazer seguro para a prefeitura, porque acha que não vai pagar. Ou o seguro fica tão caro, que em 2, 3 anos já pagou o ônibus que a gente recebeu. Então, assim, tem alguns ajustes. Às vezes as pessoas acham, e até jornalista acha, porque eu já fui questionado por jornalista com coisas que não dá para explicar. A pessoa precisa entender de gestão pública, assim, mas na iniciativa privada eu olho mais barato, pego e compro. Ou olha assim, mas aquilo, se eu for lá na farmácia ou na papelaria, eu vou comprar aquela borracha mais barato. Aquele é um lote que tem 10 borrachas, eu vou comprar 5 e não vai ser entrega ponto a ponto. Então, a gente até criou no Conviva uma área para compras, para ajudar o gestor a entender tudo isso. Organizar o processo não é também. igual a gente vai no mercado e compra. O poder público não pode comprar assim. Essa foi uma das lições mais duras que eu aprendi quando eu saí do terceiro setor e fui para a gestão pública. Né? Quando eu estava de fora, eu falava, como é que não compra? Como é que não resolve isso? Aí eu fui lá, encontrei a 8666 e descobri como é que compra. Né? 866 que é a lei das licitações. Que é a lei das licitações. Exato. Agora, gente, os secretários colocam as informações lá no sistema de operações financeiras, enfim. Como dá para confiar nisso no Brasil todo? Dá para checar? Qual é o nível de confiabilidade dessas informações? Uma coisa, os jornalistas, se quiserem investigar isso, muitas vezes a gente vê de alguns municípios do Brasil uma informação no Tesouro Nacional sobre prestação de contas. O relatório de gestão orçamentária financeira. Que é o CIOP. Né? Um dado, gastou tanto de salário com o professor, uma informação no Tesouro Nacional, outra informação no CIOP, outra informação no Tribunal de Contas, outra informação na contabilidade da prefeitura. A administração pública tem que ser feita de acordo com a legislação. Se há divergência, discrepância entre o dado, tem um problema. Um deles tá. O jornalista não pode fazer a média, não, né? Não. É claro, tem que investigar mesmo. E se tem maracutaia, tem maracutaia. O que não pode... Essa divergência já é um sinal de que tem alguma coisa errada ali. O que não pode, em hipótese alguma, e esta é uma defesa muito forte da Undime, é que a contabilidade pública seja maquiada para que recurso da educação pague despesa de outra área e seja lançado como despesa na educação. Isso é inadmissível. Daí a importância do Conselho do Fundeb, verificar conta a conta, pessoa a pessoa que está na folha, porque muitas vezes a discussão é muito superficial e parece que todo mundo é ladrão, e não é assim. Sim. Né? A maior parte das pessoas que estão na gestão fazem um grande trabalho, dedicam a sua vida à gestão. Tem problema? Tem. Como tem problema com o médico, como tem problema com o jornalista, como tem problema em todas as áreas, é evidente que tem. Então é preciso qualificar um pouquinho mais essa informação para você poder divulgar aquilo que é um fato mais real. Sim, sim. Qual que é a importância que vocês acham dos planos municipais de educação, até dos planos orçamentários, né, da lei orçamentária, plano plurianual, para fazer esse acompanhamento da transição? Primeiro, eles são fundamentais, porque lá está escrito o que é que está se propondo a fazer. E na gestão pública não é assim, eu entro e mudo tudo de quem fez. Isso não pode. Você tem que ter a autorização legislativa, você tem uma série de coisas. Os PMS foram baseados num plano maior que foi discutido durante 4 anos. Né? Eu digo que as crianças que nasceram no início da discussão estão entrando no fundamental. E a gente ainda não resolveu como é que vai financiar e, além de tudo, tem uma PEC dizendo que não vai ser mais assim. Quer dizer, quem assume a gestão agora, assume num outro momento e com uma nova legislação. Isso vai obrigar a revisão dos planos municipais de educação, assim como os planos estaduais. E nós estaremos, em 2017, no primeiro ano de acompanhamento dos planos municipais. Nós estamos este ano no primeiro ano do acompanhamento do Plano Nacional, porque será a cada 2 anos, e agora em 2017. Quer dizer, como é que a gente vai ajustar PME, PNE, PEC 241, mais as mudanças, como é que fica? Corte no orçamento. Mais a reforma do ensino médio que tira recurso. Então, tudo isso é memorial de gestão, é conversa, é conta, porque teve gente que prometeu e não vai cumprir. E não consegue. Sim. Né? Assim como o PNE.
Se a gente, o mesmo Congresso que assinou está querendo mudar? Eu queria saber mais especificamente a perspectiva de vocês diante da proposta de emenda constitucional 241, que agora já mudou de número, 55, né? Mas coloca o teto aí de gastos. O impacto nos municípios, isso aí vai ser em qual medida, qual é a perspectiva que vocês têm desenhado aí? É o caos mesmo? Realmente é o caos, porque, de novo, foi a primeira fala aqui, é o ente federado mais frágil, que menos arrecada, onde que gasta mais. Toda a responsabilidade de ofertar todos os serviços públicos, é lá na ponta. E a modalidade mais cara está lá. Que é a creche, né? Ninguém vai pedir vaga de creche para secretário de Estado de Educação, para governador, para ministro, para presidente da República. Vai bater na porta do prefeito, que sabe onde ele mora, do secretário de Educação, e aí vai. E o que essas medidas, infelizmente, provocam é um congelamento de investimento na área da educação. Se nós estávamos caminhando com o Plano Nacional de Educação, que buscava ampliar o investimento em educação, agora nós temos um congelamento, evidente que esse plano está morto. E isso, em efeito cascata, vai descer, vai acabar acontecendo também nos estados e nos municípios. E a preocupação também tem que ser o que deriva, o que vem após o estabelecimento de um teto de gasto. Nós, talvez no Brasil, estamos cometendo um equívoco muito grande. A gente quer corrigir um problema. O gasto primário na gestão pública do Brasil está crescendo demais. A maior parte do gasto primário todo mundo sabe o que é salário. Por que é salário? Porque você oferta serviço público fazendo salário, fazendo atendimento e precisa de pessoas. O gasto está subindo demais, a gente tem que segurar. Tem que segurar o gasto? Tá bom. Então a gente tem que segurar o gasto de todas as esferas, em todas as esferas, nos 3 níveis de poder. A gente tem que segurar o gasto também no Poder Judiciário, porque desembargador tem o direito de ganhar R$200 mil, e porque o professor da rede estadual do Rio de Janeiro tem que ganhar o piso. Não tem nada contra o desembargador ganhar. Ele merece ganhar, mas o professor também merece. Se não tivesse professor, não haveria o desembargador lá. E aí é um erro a forma como a gente define esse problema. Porque vamos combater isso? Então vamos. Então é teto, mas é teto de salário com todas as vantagens. Então ninguém pode ganhar mais que isso. Porque uma coisa é falar que é teto de salário, mas é só o salário. Depois tem mais vale isso, vale aquilo, vale. Recurso para isso, para que ele chegue em 200 mil. Então isso, desculpa, é um engodo. R$200 mil você paga 94 professores. Né? E uma outra questão que precisa ser discutida também é que ao estabelecer o limite do teto de gasto, a gente está focando o problema de forma errada. É uma cortina de fumaça. Vamos combater desvio de função? Vamos botar quem fez concurso para a saúde e trabalhar na saúde, quem fez para a educação trabalhar na educação? Aí sim a gente economiza. Então isso, desculpa, mas isso é só um engodo. Só reforçando que a Undime ela não é contra o Brasil rever aí os seus gastos, né? Tem que realmente repensar todos esses problemas, mas fazer com que não atinja as políticas públicas essenciais, né? Que a nossa defesa aqui, no caso, é a educação. Nós precisamos de atender as demandas que estão aí postas, precisamos de levar as crianças para a escola, precisamos de atender o jovem e o adulto, porque o município, quando fala que a incumbência dele é com a educação infantil e fundamental, ele não é a criança de 0 a 14 anos, mas é aquela pessoa que também não teve acesso na idade própria, né? O adulto, se ele não teve acesso ao ensino fundamental, também está lá no município. Então, nós precisamos de atender essa demanda. Então, e fora tudo isso que o Carlos e a Manuelina já falaram, a gente tem o último bônus demográfico desse país. Pois é. É o último. Tá certo. Né? E a gente tem que fazer isso, mas escolheu o pior momento para fazer, né? Você congelar o teto no ano em que a crise foi mais agravada, você congelar um teto em 2010, quando a gente estava com o investimento lá em cima, quer dizer, você tem várias formas de fazer, e o que vai acontecer? Nunca mais o Brasil vai ter crianças e jovens neste volume que nós temos hoje. Quer dizer, então a gente está condenando a ignorância, porque não vai ter vaga. Sim. Né? Eu fui gestora, Carlos foi gestor, Manuelina é gestora, nós sabemos quanto custa uma criança de creche.
né? E o mais engraçado é assim, todo mundo faz seminário para dizer sobre a educação da Finlândia, sobre os estudos de Harvard, sobre um monte de coisa, mostrando que quanto menor, melhor, você economiza cada dólar investido na educação infantil, você economiza 7 no fundamental, e a gente de novo está fazendo a escolha pelo meio, só pelo fundamental e deixando as duas pontas, né? Ainda um pouco no ensino médio, mas mesmo a MP do ensino médio pode provocar distorções. Por quê? Isso que eu ia perguntar. Por que que a MP do ensino médio, que o ensino médio está ali na responsabilidade dos estados, pode provocar um impacto financeiro nos municípios? Porque hoje a creche tem o valor no Fundeb de 1,30. O Fundeb é um grande cesto de recursos estaduais, são 26 cestos, certo? Então, cada criança de creche retira dali 1,30. Cada criança, cada jovem de ensino médio, 1,30. É o fator com a ponderação. entrada, com a entrada do ensino médio educação integral, vai passar de 1,3 para 1,5. Então, os estados vão retirar mais recursos do mesmo lugar. Não tem dinheiro novo aí. E não só isso, esta criação que é importante, atender uma demanda da juventude. Sim. Mas o que não pode é a prefeitura financiar a matrícula do Estado, isso está errado. Com esse itinerário formativo, o jovem vai poder se matricular em mais de um curso, até concomitantemente. Vai terminar o ensino médio e vai voltar. E aí, é do mesmo bolo que sai esse dinheiro. Então é dinheiro que teoricamente poderia estar dentro dos municípios, vai ser carreado para os estados. E também, se o programa custa 2 bi, por exemplo, vai ter dinheiro novo do MEC? Não, tem do dinheiro que existe hoje. Está saindo lá de baixo, para vir aqui para cima no ensino médio. É um deslocamento de recursos. Sim, né? Então, é uma uniforme... O cobertor é curto, você tira de um lado, descobre o pé. É uma uniforme com chapéu é o mesmo cobertor. É o mesmo cobertor. Sim. Sim. Agora tem o Sérgio Araújo mandou uma pergunta aqui para a gente. Perguntou como é que também parece desconhecer os problemas de transição quando, por exemplo, coloca a data para a nova adesão ao Mais Educação, que é o programa de ensino integral, em novembro. E aí, se o secretário que vai sair não fizer adesão, prejudicando a nova gestão? Pode acontecer, infelizmente. Pode. Infelizmente, ele está certo. O que é lamentável, porque a oferta do tempo integral, como disse a Manuelina, é uma política pública que independe este ou aquele mandato daquele gestor, é uma política daquele território. Essa questão dos calendários diferentes, Saldanha, sempre foi um problema para os municípios, porque nós, a cada 2 anos, a gente para tudo, porque ou é eleição presidencial e de governador ou é municipal. Agora paramos tudo porque eram os municípios. Aí os calendários não combinam, porque 2017 é um ano que dá para trabalhar tranquilamente, 2018 já começa a confusão toda de novo. A partir de abril, quem entrou na gestão, está no seu primeiro ano e meio de gestão, já tem uma parada de recurso porque é eleição presidencial e de governador. Na minha opinião, um calendário único ajudaria em muitas coisas. A gente parar a cada 4 anos, não a cada 2, porque na verdade a gente trabalha 1 ano e meio e para, outro ano e meio e para. Com tranquilidade só se trabalha nos anos ímpares. Sim. Com tranquilidade só se trabalha nos anos ímpares. Na gestão da educação, essa é a verdade. Sim, mas também podia manter esse calendário e ter outras ferramentas para poder fazer com que as coisas pudessem continuar, né? Claro, por isso a nossa preocupação no Conviva de agora ajustar tudo, porque receber os secretários que vão começar a partir de janeiro é estratégico. Porque se quem chega é novo na gestão, ele vai precisar de ajuda. Então que a gente possa ajudá-lo de maneira rápida, para que ele possa trabalhar bem em 2017, para chegar em 2018 com fôlego agora. E quem escolheu fazer Mais Educação e não olhou orçamento e também não sabe quanto vai custar o ano que vem? Está esperando só o repasse. O repasse do Mais Educação atrasou 18 meses. Tem greve de monitor. Então, você não pode contar... Não pode pagar com o recurso dela, claro. Só pode ficar... E depois que você cria um serviço, dá para falar para a população que você não vai ter mais? No meio. Não. Tá mais educação, que é a escola, que é o tempo do aluno, né? A Leila Rios falou do Conviva, a Leila Rios não, perdão, outra pergunta. Essa aí, a Leila Rios. Ela mandou a pergunta: quais são os resultados positivos para as secretarias que utilizam as ferramentas do Conviva, mas a pergunta também vai além, pergunta como que é feito o controle e avaliação desses resultados.
do Conviva? O Conviva não tem... O Conviva... Uma ferramenta de controle. Não é uma ferramenta de controle, até de expectativa de punição ou realmente de controle. O Conviva é uma ferramenta disponível para o município. Para a o gestão. secretário de Educação, ele manda no Conviva do município dele, é ele que dá senhas para quem pode usar qual ferramenta. Então o Conviva não surgiu com este foco, com este objetivo. Mas na linha do que ela pergunta, nós temos observado que os municípios que têm utilizado com frequência e intensidade as ferramentas do Conviva têm conseguido melhor organização, mas têm conseguido também dialogar melhor com a comunidade escolar, envolvendo os conselhos, gestores de escola, professores e todo mundo. E nesta caminhada, como a Cleusa falou, deste trabalho com os municípios em diversas regiões do Brasil, sobre como organizar o memorial de gestão a partir do Conviva, a gente tem visto muitos relatos importantes. Relatos no sentido, já são bem mais de 1.000 municípios usando, né? 1.800. Mais 1.800. 5.100 cadastrados. 5.100 cadastrados no Conviva, mais 1.800 usando o memorial de gestão. Eu lembro de uma secretária lá em Aracaju, um evento que reuniu todos os secretários municipais do estado, e lá o evento era Aracaju, e ela falou: eu tomei a decisão, vou preencher tudo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma audiência pública, vou trazer o Ministério Público, o diretor de escola, conselhos, todo mundo, e vou mostrar todos os dados da gestão. Isso é que vale a pena. Sim. Isso é uma grande iniciativa. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Né? E tanto é que agora a gente fez uma grande rodada do Memorial de Gestão, passamos por mais de 10 estados, ajudando os gestores em oficinas e suas equipes a fazer o Memorial de Gestão. Né? Então, tomar consciência das informações, o quanto elas são importantes e ajudá-los a fazer esse processo. Agora, a cada 4 anos a gente tem tudo isso de novo. E às vezes muda o secretário. Muda o secretário. Que é bem comum, né? E assim, sem Nós conhecemos contar- cidade que mudou de prefeito 10 vezes. Sem contar, Paulo, que o portal do Conviva, ele vem de encontro com as angústias das secretarias, porque a maioria dos municípios, infelizmente, não tem condição de contratar uma Técnica. assessoria. Sim. Exatamente. Né? E eu acho que o Conviva, ele veio preencher essa lacuna, porque além das informações, dos conteúdos, ela é uma ferramenta também de formação para toda a equipe técnica das secretarias municipais de educação e principalmente para o gestor. Então ele não tem necessidade de contratar aí uma assessoria ou, né, Sim. Um sistema de informação. Claro, Que claro. custa caro. Que Pois é, muito, é. né? No Conviva é de e graça. isso é gratuito. Então é uma ferramenta riquíssima aí para as secretarias municipais de educação, com certeza. Eu queria voltar a essa coisa de financiamento, de onde vem o dinheiro, quem é o dono do dinheiro. Eu sempre tive uma grande dúvida e de uma dificuldade de encontrar, por exemplo, em transporte e em merenda. Quem é que paga, quanto, enfim, do gasto ali do município ou do estado, quanto que é dinheiro federal, quanto que é municipal. Federal é muito Como que se encontra esse... Suplementar só, né? Assim, ó, nós temos um problema, até para a gente dar uma clareada nesse universo. Qual é o problema da educação brasileira? Artigo 211 da Constituição Federal. A responsabilidade de financiar educação básica é das prefeituras e dos estados. Porque a União só tem responsabilidade suplementar, uma ajuda financeira ou redistributiva. Redistributiva é, por exemplo, salário e educação. 2,5% que as empresas pagam do INSS patronal, vai para o FNDE, uma parte é para fazer programas, uma parte é investimento, uma parte divide com municípios. Ok. Mas você recebe 30 centavos por dia da alimentação, como a Cleusa falou, deve gastar R$1,50. E isso o município tira de recurso próprio. Sim. Transporte escolar, Costa Rica vai receber, esse ano por cada aluno, R$139. Por ano. Por ano, por aluno por ano. Vai Por gastar ano. 1.400, 1.500, o resto é recurso próprio, porque a responsabilidade do governo federal, aquele que mais arrecada, Sim. é só suplementar. Fora os suplementar. municípios É um que grande transportam alunos do estado e que não recebem por isso. Alguns fazem acordo, convênio e recebe parte. E também merenda. Tem muito município né? que faz merenda para a rede estadual. Quer dizer, para além de tudo que o Carlos já disse, em arrecadação e distribuição, ainda tem esses gastos que muitas vezes ficam na conta do município.
Sim. Né? E que as pessoas não têm dimensão. E são gastos importantes na secretaria, né? Pesados. Significativo. Transporte Significativos, né? escolar, Transporte é mais alto, né, transporte Margarida? escolar Tirando folha, é um transporte É um mais alto. custo. alto. E o do transporte município. é a estratégia para fazer os alunos irem para a escola, senão as crianças não chegam. não chegam, né? Né? E às vezes é um o direito custo anual da constitucional, construção vale de uma posto, né? creche. Exatamente. Pois Né? é. Custeio, creche, contratação de professor, enfim. E é uma conta que o governador não quer sentar para fazer, não. Agora, vocês comentaram que ao lado da folha de pagamento, esses gastos são muito importantes. Falando agora da folha de pagamento. Lei do piso, como que vocês projetam também a vida dos novos secretários, das prefeituras, com a perspectiva de reforma do ensino médio, PEC, enfim, desses projetos que devem impactar no orçamento total boa aí. parte dos estatutos desse país, das Dos prefeituras, planos de dos cargo, planos de né? carreira. As prefeituras já estão com dificuldades de cumprir o piso, né? Muitas dificuldades. Uma boa parte dos municípios tem dificuldade porque a arrecadação é menor. Né? E aí nós tivemos conquistas e os professores passaram a ganhar mais e tem que ganhar realmente. O professor hoje de educação básica no Brasil, numa rede pública, ganha 54% do que na média ganha outros profissionais com nível superior. Mesmo... Precisa ganhar mais, é evidente que precisa ganhar mais. E a gente estava caminhando nesse sentido e veio a lei do piso. Piso é o ponto de partida. Só que com o PEC do teto e com outras iniciativas que virão, mais crise, isso vai virar, a lei do piso vai virar a lei do teto daqui a pouco. É muito preocupante a situação que a gente está vivendo hoje. Ah, mas nós temos problemas de folha inchada. Temos, vamos combater o problema. Isso. Para isso Perfeito. tem que Tribunal de Contas, Ministério Público e conselhos atuar com rigor, tá? Sem passar a mão na cabeça de ninguém. Se corrige o problema fazendo assim. Tem desvio de função? Vai trabalhar. Agora, o que não pode é limitar o gasto. E aí a gente tem um teto. Imagina que daqui a pouco vem uma ideia aí, a gente vai ter PEC do teto dos gastos do município. Aí a Manuelina vai ter o direito de crescer o ano que vem na carreira, por exemplo, 12% porque ela estudou mais. Beleza. Mas a inflação foi de 7%. Então você vai crescer Só 7. só Sim. 7. Mas hoje sem a complementação, sem uma complementação maior da União, já fica difícil, né? Fica. Se não tivesse um costurando qualidade, enfim, Isso. outras Por coisas. isso que no PNS, Aldeia, nós pensamos em tudo isso. Eu falo nós pensamos porque todo mundo que está aqui Sim. participou das audiências públicas e tudo. E foi feito conta. Exato. Os 10% do PIB não é número mágico, nada disso. Ele foi pensado, calculado em 10 anos. E a PEC vem para 20 anos. De Quer dizer, eu não conheço nenhum país no mundo, nem outro planeta, alguém que tenha feito uma política com 20 anos de duração. Para uma área que é tão estratégica. Agressiva, Né? Uma política dessa forma. E a nossa preocupação é essa, quer dizer, você induziu todo um país a investir em educação, a organizar suas agendas, mudar o seu foco, construir escolas, e tem hoje municípios com creches construídas e que não foram abertas e não serão abertas. Porque não tem dinheiro Porque para não tem custear. como. O problema nesse país não é Não construir, a construção, construir é a parte mais o fácil. custeio, É, a É, o manutenção. custeio é De diferente. creche, sobretudo, né? Claro. É diferente da política de habitação, que você termina a obra, entrega a chave, E dali para resolveu frente todo o problema. É. o problema está resolvido. Cada vez que se constrói uma escola, um hospital, né? As pessoas dizem, a máquina pública está inchada, mas quer escola de graça, hospital de graça, universidade de graça, mas não quer contratar funcionário público. Olhar as folhas de pagamento e fazer a reestruturação é fundamental. Isso é uma política séria. Mas vamos começar isso no legislativo, no judiciário e no executivo. Né? Que tem gente demais e pouco professor na sala de aula. Agora, acho que para finalizar, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu queria saber se vocês pudessem fazer uma reflexão. Vocês estão otimistas aí em relação... Parece que não, mas eu gostaria que vocês fizessem até como considerações finais. Estão otimistas aí em relação à atuação desses novos secretários, no caso da Manuelina, talvez continue por lá. Começar com você, então. Como está a sua perspectiva aí para os próximos anos? Olha, Paulo, as perspectivas não são as melhores. É claro que, como educador, nós não podemos jamais desistir, né? Afinal de contas, nós somos brasileiros. Então, desistir jamais. Nós temos aí um plano municipal, um plano nacional com metas, e nós precisamos avançar, sim.
precisamos resistir aí a essa PEC, né? A gente conclama aí os nossos parceiros, os jornalistas e todas as instituições que lutam pela educação brasileira a resistir, porque nós precisamos de atender a nossa demanda, precisamos de ter educação com qualidade para todos. E aí, Carlos, qual que é a sua... O cenário é adverso, né? Entretanto, a gente também tem que dividir as coisas no sentido de que a crise econômica ela é forte a partir do resultado que aconteceu ontem nos Estados Unidos, pode ter um reflexo na economia do Brasil um pouquinho mais grave e a crise pode demorar aqui um pouquinho mais, né? Pode acontecer. Mas temos o Trump ainda para lidar, né? Então, mas essa crise não vai ser eterna, né? O que a gente precisa é qualificar a discussão, como a Manuelina falou, avançar no processo de gestão, para isso tem o Conviva aí, mas a gente precisa, no momento de qualificar a discussão, essa discussão sobre o investimento nas áreas sociais ser um pouquinho mais aprofundada. Não pode ser uma discussão tão superficial como, infelizmente, a gente tem visto. Tá? Ela tem que ser uma discussão. A Cleusa fez um resumo muito importante aqui. Tem que abrir, você quer uma escola mais perto da tua casa, o teu filho está fora da creche, você quer uma vaga para ele, beleza. Precisa construir, mas construir vai custar 1,5 milhão para fazer essa obra. Só que o ano que vem, para pôr para funcionar, para o professor, funcionários, garantir transporte, alimentação lá dentro, custa 1,8 milhão. O custo anual de manutenção, ele é superior todo ano ao custo da construção. E aí é claro que dentro de educação 70% desse custo, desse gasto é salário. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Então, tem prefeito que deixa de construir para falar, não vou construir, senão não vai problema. Você comentou até que deixa pronto e não inaugura. Infelizmente, nessa safra atual, nós vimos muitos prefeitos rejeitarem convênios com o governo federal para não ter e depois botar a creche nova para funcionar. Então, eu acho que o tempo é difícil, mas a gente tem que acreditar muito nesse poder de discutir com profundidade, parar com essa discussão com a profundidade de um Pires. Não podemos continuar com essa discussão que tem a profundidade de um Pires. Ela tem que ser um pouco mais aprofundada, aposto muito nisso. Legal, Cleusa. Então, 2016, um ano meio para esquecer, mas eu acho que eu sou otimista por convicção de que a gente pode mudar a história, né? Essa discussão rasa sobre a PEC, se a gente quer gastar dinheiro ou não quer, me preocupa. Primeiro porque em momentos de crise vem mais crianças para a escola pública. Sim. E a gente está dizendo assim para elas, não vai ter lugar para vocês. Eu acho que as pessoas não se deram conta de que, diferente de empresas privadas que em momentos de crise podem demitir, nós que estamos na escola pública ou que já estivemos na escola pública, a escola tem que estar aberta para receber os filhos dos desempregados. E a gente está condenando uma geração toda à falta de educação de qualidade. Porque a questão do acesso, a gente conseguiu, mas não conseguiu a qualidade, não conseguiu a continuidade, e 45% dos jovens no estado mais rico da federação não concluem o ensino médio. Quer dizer, esses números precisam ir para a conta do Meirelles. Né? Eu lembro, e você vai lembrar bem, na briga do Fundeb, quando a gente colocou um bebê no colo do Palocci. É essa criança, este é o concreto que vai deixar de ser atendido. Eu acho que é um pouco isso. Queremos austeridade fiscal? Queremos. Agora, não dá para no dia seguinte votar uma PEC e votar reajuste de 40 e tantos %. A gente não está sendo coerente. E a população em geral não está entendendo o que é que isso significa. E os próximos prefeitos vão sofrer na pele as consequências da PEC 241. Enfim, gente, eu agradeço. Teremos muitas notícias, então, né? Muito trabalho para os jornalistas. Agradeço muito a presença de vocês, Cleusa, Manuelina, Carlos. Agradeço também ao Instituto Natura, que nos recebeu aqui para fazer essa transmissão. E você continua acompanhando aí mais detalhes sobre cobertura de educação no site da geduca.com.br. E até uma próxima webinário, o próximo evento que a gente puder estar junto aí. Muito obrigado. Maravilha.
te manteve um tempo legal também. Muito obrigado, viu?